Dri, então, para a gente começar, primeiramente, né, eu acho que você se apresentar para a gente, eu gosto de pedir para os convidados, né, se apresentarem, falar um pouquinho aí, né, da Drica Malta, do trabalho desenvolvido, né, durante a sua carreira aí, tem muita história para contar para a gente. Então, eu sou psicóloga clínica, a minha especialização, eu tenho especialização em psicanálise, uma formação, né? E uma formação mais pontual, assim, específica no atendimento clínico com crianças e adolescentes, e uma especialização em saúde mental, né? Que a gente se conheceu ali. E hoje eu trabalhei muitos anos na saúde pública e hoje eu estou só no consultório, atendendo adolescentes, adultos também, mas o meu foco é adolescente. Ai, que delícia, né? Eu sou muito suspeita, eu curto bastante esse público de adolescentes, né? E eu estava fazendo as contas aqui, né? Você comentou dessa pós de saúde mental, já faz uns 10 aninhos. Já, E a gente já. iniciou. Foi bom, né? Foi bom, né? Ai, que delícia, né? Então, um dos motivos até de eu te convidar aqui foi até para agradecer, né? Por isso que eu queria o maior número de pessoas assistindo a gente aqui, para eu poder te agradecer. Porque se não fosse a Adri, gente, eu não estaria aqui hoje, acredito, né? Que a gente pode Sério? que foi você que abriu as portas, né? Quem não sabe, gente, eu comecei lá no CRAS de Pinhalzinho, porque foi a Adri que deu aquele empurrãozinho, que me ajudou, né? Não sei se você lembra dessa história lá com a Foi mesmo, Ismara, um beijo Cassinha? pra Ismara. Lembro com a Ismara. A Ismara é tudo Isso, de bom. tudo de bom. Espero que ela assista depois a gente aqui. Eu vou mandar para ela o link Isso, depois, né? isso. Manda para ela, manda para ela. É muito querida. Eu tenho uma eterna gratidão, tá? Então, por isso que quando, né, eu lembro da Adri, eu só lembro de coisa boa, de gratidão. Que Essa é a minha bom, palavra. Cassinha, que bom. Mas olha, você foi tão querida lá no CRAS, a Ismara me agradece até hoje, quer dizer, as duas me agradecem, né? Por ter indicado você. Ela amou. Ó, Que bom, né? foi Deu bacana, né, certo. que a gente Que né, bom. se entendeu ali, né, a dupla ali, assistente social, psicólogo, e foi bem Uhum, bacana, né? E hoje eu pensei nesse tema da uhum. live de gravidez na adolescência, né? Porque as pessoas vêm acompanhando aí que eu venho falando muito sobre perinatalidade, parentalidade, e eu acho que é necessário a gente pensar nesse tema gravidez na adolescência, né? E nada melhor que uma profissional, né, que é especialista, para trazer um pouquinho do seu olhar, né, sobre essas questões e outras questões que eu acredito que você, né, esteja vivendo aí no seu consultório, tá? Aí se você puder compartilhar com a gente. Ok, a gente começa então com a gravidez na adolescência, né? Até porque você me lembrou que amanhã é o Dia Mundial, né, de E prevenção da gravidez na adolescência, dia 26 de setembro. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com adolescentes, eu gosto demais, eu tenho muito respeito por todos eles, né? Porque não é uma fase fácil, né? Não é um momento fácil que a gente se esquece. E eu não gosto de nomear o adolescente de aborrecente, isso me deixa muito chateada, muito triste. E talvez porque as pessoas se esqueçam que um dia foram adolescentes também, né? E é uma fase de transição muito complicada, muito sofrida, né? E tudo isso, essa conversa sobre adolescência, ela antecipa a questão da gravidez, até para que a gente tenha um entendimento dessa desarmonia, né, que o adolescente passa numa fase importantíssima, né, que permite que a criança se torne um adulto,
é necessário passar pela adolescência, esse processo é muito, muito necessário, né? Mas ele traz uma desarmonia muito grande entre desenvolvimento corporal, desenvolvimento sexual e maturidade emocional, psíquica, né? E daí a gente entra no tema da gravidez na adolescência, né? E quando a gente fala em adolescência, em gravidez na adolescência, a gente também fala de um problema de saúde pública. Um problemão de saúde pública, né? Que traz um impacto muito grande socioeconômico, porque ele traz como fator, ele traz dois fatores importantíssimos, que é a perpetuação da pobreza e da exclusão. Então, essa atenção à gravidez na adolescência, ela é fundamental, né? E esse impacto socioeconômico que perpetua a pobreza e a exclusão, ele tem como motivos que a gente sabe, que as estatísticas apontam que a maioria das meninas que engravidam, elas vêm de família de baixa renda, né, de pobreza, né? Então aí elas engravidam e muitas vezes por ela e o parceiro estarem fora de um mercado de trabalho e não possuírem renda, quando ela leva adiante essa gravidez, né, outra e que vivia na pobreza, ela acaba acolhendo mais 3 pessoas e isso vai perpetuando, isso vai crescendo, porque a reincidência na gravidez é grande. Essa menina, ela tem muito mais chances de engravidar novamente que uma que não engravidou ainda, né? Sim. E as questões de exclusão, conta de evasão escolar, se a menina fica grávida, ela abandona a escola imediatamente, né? Ela não consegue entrar no mercado de trabalho, até porque ela estuda, né? Até porque o maior número de meninas que engravidam é abaixo de 14 anos, né? Então não existe um mercado de trabalho para essas meninas, né? Então tem questões importantes, como questões de pré-natal, de difícil acesso, né? A gravidez na adolescência, ela é de alto risco, né? Em todos os sentidos. Então o impacto é enorme, né? E isso dá muita atenção dos profissionais de saúde pública, né? Sim, com certeza. Eu acho que nós, profissionais, precisamos ter esse olhar e a população em geral também, né? Porque com certeza. Né, eu que estou agora estudando, aprofundando nessa área, né, da perinatalidade, a gente tem que tomar um cuidado e olhar, né, de forma assim, singular para cada gestante adolescente, né? Porque há muitos julgamentos, né? Tentar entender ali muito julgamento, muito julgamento, né? E isso leva muitas vezes aí para, né? Ela já está passando aí por crises, né, de identidade, imensas, né? Cassinha. E aí muita angústia, exatamente, incertezas, o que vai ser de mim, medo, né? Isso já, a autoestima vai lá embaixo e provavelmente essa menina vai se perder no caminho dela rumo à adolescência e engravidar novamente, porque são tantas lacunas que ficam, né, pós uma gestação, né, às vezes uma tentativa de aborto, às vezes um aborto espontâneo, porque o adolescente ele tem um comportamento de risco e muitas vezes essa menina ingere álcool e outras drogas durante a gestação, né, ela não tem uma alimentação adequada, né, então ela acaba se perdendo nesse caminho. Por isso que, assim, o que a gente pode fazer de melhor por essa menina e por este menino, né, é a prevenção. Né? A gente faz a prevenção
estimulando o protagonismo juvenil, que eles sejam os protagonistas das suas vidas, porque a menina que sonha, a menina que pensa no futuro, que tem projeto de vida, ela não engravida, ela não abandona a escola, né? E muitas vezes a questão da atividade sexual prematura, porque essa menina entrou na puberdade prematuramente, né? Então a gente precisa pegar essa criança pré-púbere e já trazer para nós, né? Para a gente poder orientar, orientação sexual, conhecimento do próprio corpo, orientar sobre métodos contraceptivos, e muitas vezes a gente enfrenta a barreira dos próprios pais, né? Quando eu recebo no consultório um adolescente, eu pergunto para os pais, né, me autorizam a falar sobre sexualidade? Em sua maioria, todos me autorizam, mas alguns ficam muito preocupados e eles acreditam que essa orientação vai estimular o adolescente a atividade sexual. Mas, gente, adolescente não precisa de estímulo, né? Ele é puro hormônio. Então, ele precisa de orientação. De orientação. Sim, e essa orientação acho que é bacana mesmo, né? Começar dessa parte dos pais, né? De você passar essa importância, quebrar esses tabus mesmo. Eu compartilho mesmo dessa mesma visão, né? Que você tem essa certa barreira, né? Porque os pais, né? Eles se esquecem que foram adolescentes. Eu achei legal essa sua fala do início, né? Porque a gente esquecem. E às vezes. Não, amnésia. Já passou. E aí, o que acontece? Ele atrapalha, né? Porque não foi fácil. Isso. Deu uma travadinha. E aí a gente precisa percorrer. Tá tudo bem aí? Agora voltou. Deu uma travadinha aqui. Pode continuar? Mas... Bora lá, bora lá. Bora lá. E vamos lá, né? O que leva uma adolescente a engravidar, né? E aí a gente passa pelas questões de uma sexualidade precoce, uma puberdade precoce, que hoje é muito comum. A gente vê meninas de 9, 10 anos, né? Tendo a menarca, né? Então, existe uma sexualização muito grande da mídia, das músicas, né? E o adolescente já em desarmonia com essa questão de corpo e imaturo emocionalmente, né? Aí ele fica muito fácil se perder nesse caminho. Eu digo se perder porque é grave, né? É muito grave. Então, assim, a gente pensa na evasão escolar, que infelizmente é grande, né? A gente pensa numa ausência de planos e projetos para o futuro, né? Que, como eu disse, a menina que tem planos para o futuro, ela não engravida. Por isso a gente precisa estimular muito esse protagonismo juvenil. Baixa autoestima, uso de álcool e outras drogas, né? Tudo isso é um estímulo ao exercício da atividade do próprio corpo, né? E também as lacunas, né? Uma necessidade de ser vista, de ser amada, de ser... E muitas vezes durante a gestação essa menina encontra um espaço de acolhimento em casa que ela antes não tinha, né? Ela passa a ser especial, né? Não precisa ir para a escola. Então, quando chega nesse ponto, Cassinha, é importante que a gente consiga captar essa adolescente para um pré-natal. Né? Aqui em Bragança, a gente tem o Espaço do Adolescente, que faz um trabalho muito bacana mesmo. Né? E esse pré-natal, ele é muito importante em vários sentidos, porque nós estamos com uma menina com uma gravidez de risco. E a morbidade materna é enorme entre adolescentes, gestantes adolescentes, né? Isso sem falar na morbidade fetal,
né? Às vezes, essas meninas são desnutridas. Essas meninas, elas tentam também abortar por conta própria, com chás, com remedinho, enfim. Isso, e às vezes elas não conseguem, esse bebê nasce com comprometimento de saúde, cognitivo, anda cuidados especiais também. Olha para você ver a proporção desse impacto, né? Essas meninas, com certeza, elas vão passar por parto cesárea. A taxa de pré-eclâmpsia na gravidez de adolescente é enorme. Essas meninas, elas vão ter problema de amamentação, o aleitamento materno é baixíssimo com relação às adolescentes, né? E aí a gente tem o comprometimento desse bebê, né? Então, é o quanto antes a gente conseguir trazer essa menina para um serviço de saúde integral do adolescente, com uma equipe multidisciplinar, ela é composta do médico ebiatra, que é especialista em adolescente, ginecologista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeira, muitas vezes a gente tem psicopedagoga, a gente já teve no espaço adolescente, acho que continua tendo, né? Então, essa equipe é que acolhe essa menina, né? E muitas vezes ela chega sem nem imaginar que é a gestante. Exatamente. Porque ela conhece o próprio corpo, como é que ela vai reconhecer os sintomas, né? Então, tem mais essa. Quando vem o diagnóstico, a própria equipe dá essa notícia para essa adolescente. Agora, você imagina a angústia, a ansiedade, a incerteza, né? Aí, como que essa equipe precisa trabalhar o emocional dessa adolescente, os sentimentos, as intenções que ela tem, como ela vai dar essa notícia para a família, né? Muitas vezes a própria equipe ajuda a dar a notícia, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, e aí ela passa pelo pré-natal o mais adequado possível, né? Nutricionista auxiliando na alimentação, na orientação, assistente social muitas vezes vai fazer a busca de alimentos para essa família, vai intervir em questões financeiras, de locomoção para essa menina chegar até o posto de saúde, né? Essa menina vai participar de grupos, muitas menino, o pai é condutor, porque ele também precisa viver essa experiência junto com ela, né? Se a gente conseguir trazer, sempre existe esse trabalho de captar os dois, né? Os grupos geralmente são feitos entre adolescentes, entre jovens, e durante esse pré-natal elas passam por todas as especialidades, essas trocas entre elas, né? A preparação para o parto é muito importante, e aí a enfermeira também ajuda nos primeiros cuidados com esse bebê, né, que vai chegar, como é que troca fralda, como é que dá banho, né? Tudo isso a gente precisa pensar. Vamos contar para elas como é o parto. Como é um parto. Seria bom que ela pudesse conhecer a maternidade, né? Mas tudo isso com muita paciência, muito carinho, porque a autoestima está lá embaixo, né? O medo, a angústia, né? Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito por uma equipe, não dá para abandonar, não dá para deixar acontecer, né? E para a gente não deixar, olha que complicado isso acontecer, a gente precisa pegar o adolescente antes de acontecer. Exatamente. Né? A gente precisa contar muito com a ajuda da escola, da orientação familiar. É tudo muito complicado, né? É tudo muito complicado. E hoje a gente tem o fundo de população. Eu acho que é isso, é o Fundo de População das Nações Unidas. Eu li antes da gente fazer essa live, falando sobre
os números alarmantes, né? São mais de 20 mil adolescentes dando à luz por dia no mundo todo. Meu Deus. Isso é só a ponta, Berg, porque a contagem é daquelas que dão à luz, mas não conta quantas ficaram gestantes, quantas passaram por violência sexual, quantas abortaram espontaneamente, quantas provocaram o aborto, né? Então, assim, essas taxas, elas ficam meio perdidas no tempo e no espaço. Elas existem, né? E, em sua maioria, são adolescentes abaixo de 14 anos. É bem complicado isso, né? É muito preocupante, né, Dri? E eu acho que muito preocupante. E é assim, né? É um sonho, né? Esse espaço do adolescente aqui em Bragança, eu acho bem bacana, acaba sendo até um modelo aqui na região, né? E É verdade, é verdade. É um sonho, assim, se tivesse em todos os municípios, por exemplo, né? Porque, que nem você falou, é um trabalho ali de equipe, né? E às vezes a adolescente ela vai criar vínculo, né, com outro profissional que não seja psicólogo, por exemplo, né? Porque não sei a experiência, mas às vezes eles fogem da gente, né? Falou que é psicólogo, sim. Eu tô com calma. É verdade. Eu falo, eu trabalho em tal serviço, mas não falo que eu sou psicóloga, né? Aí você vai aos poucos, porque eu acho que você tem que criar um vínculo, né, com eles, né? E não é tão fácil assim, que eles são muito, muito espertos, desconfiados, né? Tipo, o que você tá querendo aqui, né? Vem pro meu lado perguntando. O adolescente é mesmo. Né? Ele tá de olho em você todo o tempo. Então, assim, esse vínculo, de repente, é com a pessoa que está na recepção, é com o enfermeiro que faz a triagem, a enfermeira, é com o dentista que está ali. Então, com quem fizer o vínculo, este dá a notícia da gestação, esse se coloca como intermediário junto à família, né, que auxilia na adesão à psicoterapia, aos grupos, né, à orientação, porque, assim, é tão importante esse trabalho do pré-natal e dos grupos, porque também a gente precisa ajudar essa adolescente a se preparar para o parto puerpério, que ela corre o risco de uma depressão, né? Os cuidados com o bebê, e a gente precisa orientar essa família para que apoie essa adolescente a assumir os cuidados dessa criança e, ao mesmo tempo, estimular essa adolescente a voltar para a escola. Né? Trabalhar com a adolescente, trabalhar com ela, projetos para o futuro, porque senão vai dar de novo. Até que esse fato dessa gravidez na adolescência, muitas vezes, é um padrão de repetição daquela família. A mãezinha dela também foi mãe adolescente. A avó também foi mãe adolescente. Então, esse padrão que se repete. Então, a gente precisa romper com isso, e para romper com isso, a gente precisa criar identidade junto com essa adolescente. Qual é a identidade dela? Para que ela possa assumir o protagonismo da vida dela, né? Que a gente chama de protagonismo juvenil e que muitas vezes as pessoas não entendem. Acham que isso é a gente desconsiderar a família, desconsiderar outras questões, não é. Enquanto o adolescente não toma as rédeas da própria vida, claro, supervisionado pela família, pela escola, né, ele acaba se perdendo, né? Até porque é um momento de experienciar coisas novas e ele acaba se perdendo, não tem maturidade para isso, né? Então, coisa de reincidência faz parte do trabalho de toda a equipe. Toda a equipe, do médico pediatra, do nasce bebezinho, passa a frequentar a puericultura, o pediatra que vai acompanhar esse bebezinho vai orientar a mãezinha, porque o pediatra é o mesmo que atende a mãe e o bebê.
E ainda trabalhar essa volta ao ginecologista para que ela tenha acesso aos métodos contraceptivos, para que ela possa compreender os ciclos da vida dela, da sexualidade dela, e que muitas vezes ela não tem a menor noção, né? Então, assim, a gente tem esse apoio aqui em Bragança, né? Eu não sei, em alguns municípios em São Paulo, quando eu trabalhei no Espaço Adolescente, a gente visitou muitas casas, e existe um apoio da Secretaria do Estado de Saúde, que coordena o programa da mulher e do adolescente, para que muitas casas do adolescente sejam criadas em todos os municípios, né? São muitas capacitações por ano, é muito bacana. E a gente tem o apoio do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas vezes é tão criticado, mas ele sustenta a possibilidade dessa gestante adolescente ter um atendimento prioritário, né? Dela ter um parto acompanhado da pessoa que ela escolher, né? Então, assim, isso é um respeito, é necessário que haja isso. Agora nós temos um problema, minha bateria está acabando e o mesmo lugar onde eu ponho a minha bateria para carregar é o lugar do meu microfone, do meu foninho. Vamos ver até onde vai. Fique tranquila, a gente vai, né, o tempo que der, porque eu já tomei muito seu tempo, então a gente vai até... Imagina, não. Então, a gente pensa no pós-parto dessa menina, né? Os cuidados com esse pós-parto, que ela pode desenvolver uma depressão, o que não é comum, o que é comum, né? E enfim, falar sobre gravidez na adolescência é um assunto que suscita muitos outros, né? Que para a gente poder compreender, porque às vezes as pessoas julgam e falam, ai, que louca, né? Que absurdo, né? Mas não é assim. Quando a gente pensa na história da síndrome da adolescência normal, que é quando a gente estuda o adolescente, né? Então, eu não sei qual é o nosso tempo, eu fico meio perdida, eu começo a falar e eu não paro mais, então você que vai me orientar, Cassinha. Fique tranquila, né? Pelo nosso tempo aqui, ó, já foram 32 minutos, né? Tirando... Passou rápido. Então, né? Eu tinha programado 1 hora, então a gente tem aí uma meia horinha, tá? Mas fica tranquila, aí se acabar a bateria não tem problema, tá? Tá. Né? Então é isso, eu não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa trocar uma ideia. E assim, né, da sua experiência, da sua vivência agora em consultório, né? Tá chegando para você, né, esse público, ou foi mais no espaço do adolescente? Como que tá a sua demanda em consultório hoje? Que eu acho que é bacana, né? A gente está no mês de prevenção do suicídio, né? Então, é diferente, porque no meu consultório eu nunca recebi uma adolescente gestante. E isso só vem a comprovar que essas meninas, elas, em sua maioria, são meninas de famílias carentes. Elas precisam ser trazidas por outra seara, por outra esfera, outra instituição, né, que é a instituição, o SUS. Sim. Então, no espaço do adolescente, isso era todos os dias, né? Agora, no consultório, eu tenho alguns adolescentes, principalmente nessa época de quarentena, muitos tentantes, como a gente chama, né? Que são aqueles que tentaram, de alguma forma, o suicídio ou ideação suicida, né? Muita depressão, angústia. Então, no consultório, são essas questões que mais demandam o trabalho e que são tão preocupantes quanto, né, Cassinha? Exatamente. Tão preocupantes quanto. Porque elas nascem da mesma questão. Essa desarmonia, né, entre a maturação do corpo
né? As questões da adolescência, que são essa necessidade de buscar uma profissão, uma independência financeira, de superar esses pais para se tornar um adulto, uma questão neurológica importante, que é a maturação nessa região de lobo frontal, os hormônios, né, exacerbados e uma imaturidade emocional. Então, lidar com problemas para o adolescente nem sempre é fácil, né? É muito angustiante. Quando ele tem uma família funcional, né, uma família presente, ainda é mais fácil, mas mesmo até com uma família funcional, a gente recebe adolescentes tentantes, né? E que trazem angústias, assim, como frustração de não conseguir acompanhar a aula, não consigo acompanhar a aula online, vou perder o ano, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas só por isso? Não é só por isso. Para o adolescente é muito importante, né? Não estar com os colegas, com a turma, com os amigos. Para o adolescente é muito importante. Mais com os amigos do que a própria família, né? Porque com os amigos que ele faz as maiores trocas dele, ele encontra os iguais, eles se consolam, eles se abraçam, eles se amam, se odeiam, né? Então, no consultório, eu tenho vivido mais essa experiência do suicídio, de diversas formas, né? Sim, e né, eu acho que é até interessante você ter trazido essa fala mesmo, né, da gente tentar se colocar mais no lugar deles, né, principalmente os pais que estão assistindo a gente agora, ou que vão assistir, né, fica a dica, né, tenta se colocar no lugar, né, tenta escutar mais, né, ter um outro olhar, né, a gente precisa mudar esse olhar, né, que é o aborrecente, né, que você comentou, gente, eu acho isso já Menina, fora de moda eu isso. fico muito brava, mas muito brava mesmo. E a pergunta que eu faço quando a pessoa fala aborrecente, o pai ou a mãe ou alguém, eu falo, você um dia foi adolescente, mas eu não fui assim. Não foi porque você não se lembra. E se você não se lembra é porque foi muito pior. E a gente costuma não querer se lembrar. É verdade. Né? Então, assim, eu gosto de passar essas dicas para os pais, porque eu entendo a angústia deles, eu sou mãe também, né? Mas aí muitos falam, mas o meu filho não quer conversar com a gente, ele se fecha no quarto, ele fala com os amigos, mas com a gente não. Ok, então bate na porta do quarto, de vez em quando entra e fala, e aí, tudo bem por aí, né? Leva um lanchinho, se puder, às vezes fica fechado muito tempo, eu tenho muitos adolescentes que estão em segundo, terceiro ano do ensino fundamental, ficam fechados, estudando o tempo inteiro, e procura, nessa fase de quarentena, ser mais ameno, deixar ficar mais tempo no celular, libera, pelo amor de Deus, porque é o único meio de comunicação, um adolescente ele não pode ficar sem se comunicar. Libera o celular, libera o iPad, deixa que joguem videogame. É claro que eles têm as tarefas a cumprir, mas ninguém é de ferro, essa quarentena está demais, né? O social é fundamental para o adolescente. Ele ser respeitado nas suas escolhas. Às vezes o quarto está fechado, o quarto está cheio de coisa na parede, está cheio de que ele tem, né? Então, essa conversa que às vezes os pais têm tanta dificuldade, ela nasce de um vínculo lá atrás, um vínculo que você fez com sua criança, né? Importantíssimo. E você escutar o adolescente com respeito. Essa conversa de que, na minha época, a gente não fazia isso. Nossa, nada a ver. O adolescente não está disposto a ouvir a sua época. Ele quer que você ouça na época dele.
né? Esse discurso é totalmente descartado. Ele nem escuta, né? Então, assim, não é difícil lidar com adolescente. Eu gosto muito e acho fácil porque eles são, assim, muito inteligentes, eles são sábios, eles são engraçados demais. E então, assim, é esse lado que a gente estimula os pais a encontrar nos filhos. Eles falam demais na nossa cabeça, que bom, pelo menos fala. Não fala nada, se fecha no quarto, então vai atrás. O adolescente, a gente vai atrás, não é ele que vem atrás da gente, né? Então, fica a dica. E quando um adolescente começa a falar que ele não gosta da vida, que a vida perdeu o sentido e que ele se sente sozinho, presta atenção, porque para ele tentar se matar fácil. Fácil, até porque pela imaturidade dele, né? Ele se entrega. E o adolescente, ele alimenta um comportamento de risco. Para ele não é difícil. Então, é ficar em cima mesmo, né? Sem ser chato. É difícil isso, né? Ficar em cima sem ser chato, né? Outra dica que eu acho muito importante, né? Abram as portas da casa para os amigos dos seus filhos. Tem gente que não gosta, né? Mas isso é importantíssimo. A gente quer ficar assistindo filme, comendo pipoca e lanche até 2, 3 horas da manhã. Deixa! Tá na sua casa. A gente quer dormir todo mundo aqui. Puxa, que legal! Vamos dormir todo mundo aqui. Na outra semana vai ser na casa de outro amigo. Nossa, conheça o amigo, claro, né? Mas deixa. Mas é sempre melhor na nossa casa, né, Cassinha? É sempre melhor, porque quando está na nossa casa, a gente está de olho. Aqui em casa funciona assim, né? Apesar do meu filho não ser adolescente ainda, né? Tem 3 aninhos, mas a gente tem essa dinâmica aqui. Eu acho bem bacana, né? Os amiguinhos vêm aqui em casa, brinca, né? Se diverte e a gente é melhor, tá de olho, né? Sim. É Dri, assim que você... Oi? Você está dando dicas de ouro, né? Espero que o pessoal esteja aproveitando aí. É muito importante. Mas desde criança, né? Traga os amigos para sua casa, porque aí, primeiro, você vê como é que seu filho se comporta com os amigos. É importante. Aí você vai corrigir aquilo que não está legal. Segundo, vai entender as escolhas de amizade. Com quem seu filho gosta de brincar. E aí você acaba tendo acesso às famílias, aos pais, né? Então é muito importante isso. E estando na sua casa, que faça a bagunça que for. Não tem problema. Fala em mora em apartamento, e daí, sabe? Sempre, criança não precisa de muito para ser feliz. Criança não precisa morar numa casa para ser feliz. Né? Às vezes no cantinho do quartinho dela, ela leva os amiguinhos e ali, poxa, faz um acampamento, vai brincar no chão, vai... Sim que acontece. Criança precisa de muito pouco para ser feliz, criança precisa se sentir segura. E o adolescente precisa se sentir seguro, né? Então, essa é uma dica muito importante para a criança e para o adolescente. A casa deles deve ser muito legal. Eu já ouvi muito adolescente falando para mim assim, eu gosto muito da minha casa. Eu gosto de levar meus amigos para minha casa. Eu tenho que dar parabéns aos pais, né? Porque é possível. Eles vão dar trabalho? Não, mas e daí? Vão ouvir funk, não gosto que ouça funk. Olha, toda música tem uma cultura. Eu escuto muito isso. Adolescente que escuta funk vai usar droga. Tudo bem, o funk faz apologia à droga, ao crime, mas se você não quer que seu filho se envolva com o funk, então senta com ele, vai ouvir o funk e decifra a letra. As letras são muito... vale a pena
você ouvir as letras das músicas do funk. Eu tenho uma menina, por exemplo, que ela é super feminista e ela adora funk. Eu falei, então vamos lá, vamos juntas ouvir o funk. Olha essa letra, tá mandando ela ficar sem calcinha, baixar, não sei o quê. Nossa, eu falei, meu corpo, minhas regras, é assim que funciona? Ela, nossa, que absurdo! Então, Olha você acha que só. para adolescente adianta você falar assim, não quero que você ouça funk? Nossa, é aí que vai ouvir o funk. Né? Aí vai pôr o Vamos ouvir pesadão. juntos. Vamos lá, vamos decifrar essa letrinha aqui para você ver o que tem. Olha que legal. É assim que você acha que funciona, né? Então, é mais ou menos por aí, né, Cassinha? Nossa, Não é Dri, fácil. não é fácil, Dri, mas olha que delícia, gente. Nossa, eu ficava aqui, né? São muitas dicas de ouro, Dri. Nossa, eu tenho que te agradecer, Que bom, porque que bom. a gente percebe, né, que os pais estão perdidos, principalmente quando chega nessa fase, né? Claro, nos primeiros anos também é difícil, tá difícil a questão das birras, enfim, né? E um ponto importante que eu gosto de reforçar, que você já falou também, o vínculo ele começa, na verdade, já lá quando você idealiza o filho, né? Na barriga, né? Já começa aí essa construção, né? Uma construção. Mas na adolescência você tem que continuar estreitando, né? Porque o adolescente ele vai ter esse momento, né? De ele focar mais no grupo, é necessário, né? Mas a gente não pode também deixar ele muito solto, né? Eu percebo muito isso hoje em dia, né? É tipo assim, essa autonomia demais, né? E eu não sei, eu não conheço a família do amigo, eu não conheço o amigo, eu não sei o que ele assiste, eu não sei o que ele gosta, né? Umas questões tão pessoais que a família não. Né? Nós, enquanto profissionais, às vezes conhecemos mais o adolescente do que a própria família. Isso eu percebi através de grupos, né? Com os adolescentes, sim. né? E não é difícil você conhecer, falar, olha, você promove uma sessão de cinema na sua casa, aí você vai ver que tipo de filme eles gostam, que tipo de música eles gostam. Eles estão ali ouvindo música, você entra com um lanche, aí você está escutando o jogo que ele está jogando. As sutis, né? As coisas são muito sutis. Ao mesmo tempo que você supervisiona, você também não pode ser amigo. Porque também tem essa coisa, né, de pai e mãe que falam, eu quero ser amigo do meu filho. Não dá para ser amigo e ser pai. Porque amigo nunca. Quem educa é pai e mãe. Então, assim, não pode deixar a coisa solta, como você falou. Né? Amigo, se você chega para o seu amigo e fala, maconha hoje, vamos lá, tudo bem. Né? Mas o pai vai falar isso? Tudo bem? A maconha não é preciso você experimentar. Não tem necessidade nenhuma. Mas o adolescente é um experimentador, é uma fase. Não. O adolescente é um experimentador, né, de outras. Ele não precisa usar droga para ele saber como é que funciona. Uma vez eu atendi um grupo de adolescentes usuários de maconha e um deles me perguntou, mas se você nunca fumou, você já fumou maconha? Nunca. Então, como é que você pode falar sobre isso conosco? Falei, bom, eu não preciso ter AIDS para atender um adolescente com AIDS. Isso mesmo. Não é verdade? Então, isso. É uma questão que você aborda e que precisa ser trazida, mas você não precisa experienciar. Né? A fase também. O adolescente, mas isso é fase do adolescente, o adolescente precisa sair por aí. Não, o adolescente precisa pensar no futuro também. Né? E aí é que entra os pais, né? Para mediar essa questão. Né? É uma construção. É muita coisa, né? É uma construção. Né? É uma construção. Como você diz, é uma construção que já vem no imaginário dos pais quando você pensa em ter um filho. Então, se você está disposto a isso, tenha. Se não está, pensa bem, né? Pensa bem, dá trabalho.
pensa, né, com carinho, né? A gente Mas é um sempre trabalho gostoso. a gente é suspeita, né? Eu sou suspeita de falar. Mas é interessante a gente trazer essas temáticas, né? Principalmente para quem está pensando mesmo, né, em ter filhos, porque é isso, gente, é tentar já criar esse relacionamento, esse vínculo, porque é um fator de proteção, né? Contra outros problemas além das drogas, né? A gravidez na adolescência, enfim, né? É um dos fatores de proteção, tá? Mas eu acho que é Com importante, certeza. né, na dúvida, né, os pais que estão na dúvida, a gente procura ajuda, né? Poxa vida, a gente tem tanto acesso hoje em dia, né, nas redes sociais agora, com essa pandemia toda, né? Muitos profissionais estão aí, né, compartilhando vídeos. Nós estamos aqui hoje, né, falando sobre isso, disponibilizando aí um pouco de experiência, conhecimento, né? Imagina, Adri, aí quanto tempo atendendo Nossa, esse público, né? Então vamos aproveitar o que também, né, para for correr atrás. possível. Direi, o que for possível, né? É como eu te falei no dia que você me chamou para falar na gestação, na adolescência. Por mais cansada que eu esteja, por mais comprometida, por mais atarefada, se o assunto é adolescência, eu vou entrar nele, de qualquer forma, né? Precisamos falar sobre isso, né, Cassinha? Com certeza. E aí, Tá Dri, eu estou ouvindo? vendo. Eu tô com 2% de bateria. Então vamos lá, porque já está encerrando aqui também. Dri, só para a gente encerrar, né? Deixar uma mensagem, então, para os adolescentes, tá? Para a gente motivá-los aí nesse momento tão difícil. Vamos fazer mais vezes. Podemos fazer mais vezes também, tá? Fica o convite, nossa, com certeza, para mais vezes. Até lá, espero que eu, né, esteja com um aparelho novo de celular, porque daí a gente consegue fazer com mais qualidade. Mas eu queria agradecer muito, tá? Sua participação, Dri. Nossa, que delícia. Voltei, mas vai acabar minha bateria. Então vamos fazer o seguinte: a gente pode combinar outras lives. Combinado. A gente pode combinar. combinar outras lives para a gente falar sobre esse assunto aí gostoso. Ai, nem fale. Eu adoro. Preocupante falar sobre adolescentes é gostoso, mas a gravidez na adolescência é necessário. É necessário, muito necessário, né? Então, eu queria te agradecer, né? E vamos finalizar aqui, né? Se você quiser deixar uma mensagem. Antes que eu desapareça. Né? Porque chega já também, né? Assim, chega, você já estava aparecendo demais o dia inteiro, né? Atendimento online, suga energia, né? Bateria, Nando. Sua bateria foi sugada. E a gente deixar essa mensagem aí. Eu agradeço muito o convite, Cassinha. Foi muito legal. Foi minha primeira experiência fazendo uma live. E vamos fazer mais. Tá bom? Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço aí. Beijão para todo mundo que está ouvindo a gente, que está acompanhando. Também super agradeço. Eu não estou vendo ninguém, mas com certeza tem gente ouvindo, né? Sim, porque lá no Instagram a gente vê, né? Isso, aqui só se o pessoal comentar. Mas a gente agradece também o pessoal que entrou aí, né? Depois que vai assistir a reprise, depois a gente vai compartilhar, tá? Muito obrigada, viu? Ótimo final de semana. Obrigada a você. Para você também. Deus te abençoe. Um beijo pro Arthur. Na sua missão. Pode deixar. Tá lá me esperando. Enquanto não acaba a live, ele não dorme. Então, vou ter que descer lá agora. Vai lá. Tchau, Dri. Muito obrigada mesmo. Gratidão, viu? Tchau. Gente, obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau.
Boa noite, pessoal.